Olá, gente, Deus abençoe. Vamos aqui continuar o nosso estudo. E agora, João, capítulo de número 1. E vamos para o verso de número 4, tá? Que diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem está acostumado com grego vai ler tranquilamente essa expressão en auto zoe en. Nele estava a vida, tá? A vida. A expressão vida é essa expressãozinha bem aqui, gente, grega, tá? Essa palavrinha bem aqui, ó. Zoe, tá? Nele estava a vida. Ou seja, aquele poder que cria a vida e mantém tudo mais existente estava no Logos, estava no Logos. Isso aqui você também precisa ter em mente, estava no Logos. Aí, quando você faz uma análise bem incisiva no Evangelho de João, você vai perceber que João utiliza muito a expressão zoe. É um termo muito utilizado, zoe. Lembre-se que vida também, você tem a expressão grega bios, que é a vida física, a vida biológica, a vida concernente à questão genética. Agora, quando eu falo desse tipo de vida aqui, obviamente o contexto vai trazer a determinação, você vai perceber que a expressão dizoe, ela é geralmente empregada como vida eterna ou uma vida espiritual, mas obviamente que no conceito de João, o termo ainda vai ser um pouco mais o que, gente? Abrangente. O que João está pensando é que em Cristo, ou seja, neste Logos, estava a vida. E é desta vida que todas as coisas participaram e por ela existem. E você precisa ter isso aqui em mente. Principalmente essa expressãozinha aqui que eu acabei de colocando para vocês, ó. Vida eterna e vida espiritual. Mas nesse caso, quando se fala de uma vida que está em Jesus, a partir de Jesus, por intermédio de Jesus, do Logos, a questão é um pouco mais abrangente, a gente vai analisar aqui. Vamos começar a visitar alguns textos sagrados aqui. Por exemplo, o Evangelho de João, ele inicia e termina com a expressão vida. Isso aqui talvez você nunca tinha percebido, mas como essa aula aqui é exatamente um comentário, nós vamos exatamente aprofundar. Ó. Vida. João inicia e termina o Evangelho com a expressão vida. Em Jesus estava a vida. Tá? No Logos estava a vida. E se você ler o final de João, lá no capítulo 20, verso 31, vai estar escrito que Jesus Cristo... Tá? Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Isso está lá em João, ó. Até botei aí já no slide, mas é bom você procurar na sua Bíblia também. João, capítulo de número 20, verso 31, ó. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, ou que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Isso é importante. Então, perceba que do começo ao fim, tá, gente? Obviamente que João, ele vai até o capítulo 21, tá? Então, vai até o capítulo 21, você sabe disso. Mas nesse caso aqui, nós temos que nos ater que o contexto do capítulo 20 já é o encerramento do Evangelho, tá? Apesar de só acabar no capítulo 21, verso de número 25, tá? Apesar de acabar João no capítulo 21, verso de número o quê? 25. Você vai perceber que João está pensando vida em todo momento, tá? Em todo momento. Tá, gente? Tranquilo? Ou seja, em Jesus estava a vida e no final lemos que a meta de João redigir, tá, gente? Aqui tem um errozinho em português, bota assim, ó. A meta de João ao redigir o evangelho foi que os homens pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida. Este é o objetivo do Evangelho de João. Objetivo. Esta é a meta. Jesus, a todo momento, declara esta palavra. Lamenta de que os homens não se aproximem dele para poder ter o que, gente? Vida. João capítulo 5, verso 40, tem essa expressão aí, é bem interessante de nós lermos o texto aqui, João capítulo 5, verso 40, o texto diz assim: E não quereis vir a mim para terdes
vida. Mais uma vez a expressão vida aparecendo. Lá em João 10:10, você vai perceber aquele texto bem sagrado, bem conhecido, bem canonizado no meio da igreja. Jesus disse que veio para que os homens tenham vida, e esta vida eles vão ter em abundância. É óbvio que isso aqui é para além de pertences materiais ou de conquistas materiais. É uma vida no espírito, na alma, a vida de Deus na alma do homem, como escreve Henry Scougal, tá? Nesse seu livro aí, A Vida de Deus na Alma do Homem. É Deus habitando em nós, é Deus nos dando uma vida que está em Deus, que através de Cristo está em nós também, a partir do momento que cremos em Jesus. Então João, lá no capítulo 10, verso 28, ele declara que Jesus ele dá vida aos homens e que jamais perecerão, porque ninguém os arrebatará de sua mão. João 14:6, Jesus afirma claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Ou seja, em João, a palavra que você precisa memorizar é essa aqui, ó. Em João, você tem a expressão vida, zoe, aparece mais de 35 vezes, e o verbo viver ou ter vida, then, mais de 15. Então perceba que o evangelho de João é um evangelho de vida, é um evangelho que traz vida através de Jesus, o nosso Senhor. João, escrevendo ainda o texto, nós estamos analisando aqui o texto do capítulo 1, verso 4, perceba que a vida ela é o contrário, tá, gente? É o contrário do que se tem a respeito de destruição. Então a vida é o oposto de destruição, de condenação, de morte. Tá? Deus envia seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, gente? Vida eterna. João 3:16. O homem que ouve e crê, que ouve e crê tem vida eterna. Tem vida eterna. E não entrará em juízo. Isso aqui lá em João 5:24. Então você vai perceber que há um contraste entre a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Lá em João capítulo 5, verso 29. E aqueles a quem Jesus dá vida não perecerão jamais. João 10:28. Você precisa visitar esses textos aí para que fique mais proveitoso este ensino. Então apenas Jesus pode transformar a vida em algo que merece ser o que, gente? Vivida. Há pessoas que vivem, tá? Mas vivem no estado de vegetação, vegetativo, no sentido espiritual, social. Jesus veio para nos dar uma vida para ser vivida, tá? Ou seja, nele a morte não é mais que o prelúdio de uma vida ainda mais plena e eterna. Isso aqui que você tem que entender, ó. Além de uma vida plena, você tem uma vida em Cristo eterna. Em Cristo você tem uma vida eterna, garantida. Isso é importante para o nosso estudo. Ainda nesse texto do verso 4, porque nós estamos analisando o versículo 4, quando João diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida eterna é aquela vida que Deus vive. Isso é importante também para você notar, coloquei aí no slide para você, tá? Então a vida eterna é aquela vida que Deus vive. O que nos oferece Jesus da parte de Deus é a mesma vida de Deus. A vida eterna tem a ver com qualidade, com comunhão, tá, gente? A vida eterna tem a ver com isso aqui, ó. Qualidade, tem a ver com comunhão, tem a ver com gozo. É uma vida que conhece algo de serenidade, o poder de vida do próprio Deus. Quando Jesus ofereceu aos homens a vida eterna, ele estava convidando, olha que profundo isso aqui, ó. Ele estava convidando aos homens, convidando os homens a participarem da vida de Deus. Meu Deus, isso aqui é muito profundo, ó. Participar da vida de Deus. Ok, gente? E ainda, como participar desta vida? Pode ser a pergunta que você esteja fazendo. A resposta é simples: crer em Jesus. Crendo em Jesus. E aqui nós temos pelo menos esses 3 textos que está exatamente em João 3:36, João 6:47 e João 5:24. Você vai ver que a palavra crer aqui é uma entrega total, é renunciar a mim mesmo, é estar envolvido com esse Cristo que me dá vida. Quem crê no Filho tem vida eterna. Quem crê em mim, diz Jesus, tem
Vida eterna. A vontade de Deus consiste em que os homens, o que, gente? Vejam o Filho, criam nele e tenham o que, gente? Vida eterna, tá? Então é importante aqui, ó, a vontade de Deus consiste em que os homens vejam o Filho, tá? Creiam, pode ser a expressão aqui, o verbo mais seria creiam nele e tenham vida eterna. Então você vai perceber que esta expressão vida, ela norteia todo o pensamento de João. Você percebe que o Evangelho de João está mergulhado em vida, vida com abundância, vida eterna, uma vida de Deus em nós, uma vida que pertence a Deus, que através de Cristo adquirimos em nós. Então esta é a vida que Jesus veio para dar a você, a sua família. Isso é importante também. E eu vou encerrar aqui nesse texto para a gente já voltar no verso seguinte, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto. Em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus.